Olá, eu sou o Raissan Ali. Depois da minha experiência na Fazenda de Verão, hoje eu volto com uma parceria dentro do R7, onde a gente vai lançar um canal de entretenimento muito exclusivo. E um quadro interessante que a gente tem, ele se chama de Costas com Rai, o qual a gente escolheu ninguém mais, ninguém menos do que Tiziane Pinheiro para estrear esse quadro, né? Porque ela é a mulher mais sem censura da Rede Record. Olá, Tizi. Mais sem censura é ótimo, Não, tudo. você é top. Aliás, Tizi, Obrigada. muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu queria te perguntar, hoje a Tiziane tá em tudo quanto é lugar, né? Ela é capa de revista, uma atrás da outra. Ela tá, assim, eu acho que no seu melhor momento, digamos assim. Acho que sim. Primeiro eu queria te desejar boa sorte. Estou muito feliz de estar aqui estreando esse quadro com você. Obrigado. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Sim, hoje eu tô acho que no meu melhor momento profissional. Eu comecei muito cedo, né? Mas eu acho que hoje, assim, você olhando tudo que eu já fiz, toda a minha trajetória, eu hoje estou onde eu sempre sonhei. Mas você almejava ser apresentadora? Porque você começou com 7 anos. Como apresentadora. É. Eu apresentava o TV Criança, um programa na Bandeirantes, que era um programa infantil. Porque minha mãe, ela fazia um programa na mesma TV, né? E de tanto eu acompanhá-la, um dia me chamaram para um teste. Aí eu fiz o teste, passei, comecei a apresentar o TV Criança. Aí fiquei até os 9. Aos 9, o Balão Mágico me chamou para um teste também para substituir a Simone. Eu passei e fiquei. Que legal. E aí depois disso eu comecei a fazer teatro. Aí eu queria ser atriz, aí eu fui para o Rio de Janeiro para a TV Manchete fazer a Shin Takananga do Japão. Aí fiz Fronteiras do Desconhecido, comecei como atriz e sempre fazendo assim, eu sempre me enfiava nas coisas. Fiz também o... Porque você é bem autêntica, né? Bem artística, a pessoa, por isso eu falei, é mais sem censura da Rede Record, porque ela vai indo. Eu vou indo, eu bato na porta, eu peço emprego, sabe? Não foi, as coisas não chegam fáceis não, tipo, eu queria ser Paquita, eu fui lá na sala da Marlene Matos, pedi pra ser Paquita. E aí? Eu burlei o segurança, fui parar atrás do cenário da Xuxa. Eu vou entrar. E aí a Xuxa me levou até a Marlene, ela falou que eu não podia ser Paquita, porque era filha de uma pessoa famosa e que as pessoas iam achar que você tinha que ter alguma muleta para você entrar, e não, que ela queria mostrar que realmente as pessoas começavam do zero, não tinha ninguém pra ninguém empurrar. Na época que você era casada com o Jesus, ele te apoiava nesse sentido? Como é que era essa situação? Total, sempre me apoiou. Tanto que quando estavam querendo uma terceira apresentadora, eu falei que eu pintava o cabelo. Eu falei, Mafra, eu pinto o cabelo. Ele ligou pro pessoal do marketing aqui, falou com o Zagari. Ele falou, olha, a Tiziane falou que ela pintaria o cabelo. Aí o Zagari teve a ideia de falar com o pessoal da PG, da Vela, para eles entrarem no programa da tarde e fazer essa parceria. Porque além dela entrar pintando o cabelo, ela já entrou bombando na publicidade, é isso? É isso aí. Entrei rica. E voltando à relação, vocês ficaram 7, foi uma relação muito bonita. Vocês ficaram 7 anos casados, 8 anos juntos. Isso é o maior presente a Rafaela. Sim, claro. Porque assim, gente, a Rafaela, vocês já viram? Ela sai mais na imprensa que eu, como é que faz? Ela vai fazer 5 Ela anos sai, essa agora. menina sai todo dia na imprensa. Eu não saio. Você me ensina, ou você influencia, porque ela chega nos eventos, ela vai lá, posa. Isso é uma coisa natural dela? Natural. Eu lembro que, de tanto, quando eu ia nos eventos, eu dava pra babá, segurá-la e eu pousava, né? Ficava lá tirando foto. E aí, de repente, um dia eu tava no Sul fazendo o programa Ser Mulher, que eu faço com a minha mãe na Fox Life, no canal. E aí, quando eu tava com a minha mãe lá, de repente, eu abro a internet, tá no Ego, ela na festinha do Faustão, fazendo 1000 poses. Eu falei, gente, que isso? Eu levei um susto, porque não foi uma coisa que foi ensinada, Sim. é dela. Ela gosta. E eu, como mãe, assim, vira e mexe, ela faz uma gracinha, ou a primeira vez dela empinando pipa. E eu quero compartilhar isso com as pessoas, porque eu acho fofo. E aí acaba indo pra tudo quanto é rede social. E ela vai fazer aniversário agora, daqui 2... Dia 21 de julho. E cadê meu convite? Assim, como é que faz? Não, ela vai estar... O meu convite não recebi, gente. Mas não é festa, não. A festa é em agosto. Ela vai estar em Miami com o pai, né? Porque ela tá de férias. E você acha que ela vai... ela gosta muito desse meio artista, como você falou. Você acha que ela vai querer seguir esse caminho? E você vai apoiar ela? Então, eu comecei muito cedo, né? Com 7 anos. E eu escolhi, porque eu falava pra minha mãe, eu quero fazer o teste, eu achava o máximo, porque eu queria ser que nem minha mãe, eu sempre tive minha mãe como ídolo. E se ela quiser realmente, se for uma coisa dela, eu vou aceitar. Agora, por exemplo, ela é convidada hoje para fazer campanhas comigo, ela é convidada para fazer desfiles, eu não aceito, eu falo que não, porque realmente eu acho que isso tem que partir dela. A gente selecionou 3 gatos. Tá o goleiro aí? Goleiro tá? O Gotts é goleiro? Como é que é? Goleiro? É goleiro. O Gotts é goleiro? É. Ah, então o goleiro tá. Tá. Ah, então já falou que já é o goleiro, já? Não, goleiro é lindo, né? Quem que você casaria, assim? Quem que você casaria? A gente aqui, tá aqui o Gotts. Goleiro é bonito. A gente tem
Ai, só um minuto. Que isso? Olha lá quem tá me ligando. Que isso? Olha lá, gente, Trali me ligando. César Trali me Que ligando. isso? Ele é teu amigo? Presta atenção. Oi, Trali. Mentira. Tudo bem? Como é que você sabe que eu tô com a tua esposa? Não, futura esposa, desculpa, gente. Esposa ainda não, namorada. Como é que você sabe? Fica tranquilo, querido, que eu não vou passar a perna em você. Só tô numa entrevista tranquila, não vou dar em cima dela nem nada, tá? Porque se eu tiver que escolher, porque assim, vamos combinar uma coisa. Você é bonito, Gente, mas eu tava sou mais. escrito César E se a Trali Titi tivesse mesmo. que escolher alguém, com certeza seria, mas fica tranquilo. A gente não rola, que a gente gosta da mesma coisa, tá? Seria mais fácil eu pegar você dela. Até porque... Um beijo, Trali. Depois ela te liga. Tchau, tchau. Que isso? É possessivo assim? Mas ele é teu amigo? Ele é possessivo assim? Não, ele é tranquilo. Não sei nem como é que ele descobriu meu telefone. E como ele sabe o que a gente tá falando? Pois é, vazou. Ah, estranho. Vazou. Vai. Humorista. Agora deixa eu te falar uma coisa. Pô, ele me ligou bem na hora que eu tava, tá vendo? Com medo de perder você. Entendi. Vamos voltar lá. A gente tava no goleiro, No goleiro. o Götze. Tá, bonito. A gente tem o Neuer, ele é atacante. Olha esse aqui. É, o Tício, Google como é que Gloss faz? colocou essa foto. eu É, tá vi. vendo, né? De quem eu Aham. printei, né? Como faz. Aham. E o Podolski, que é também um outro atacante. Dos três, qual você é o top number one pra você? Peraí, tem o Rames. Rames tá bem bonitinho da Colômbia. Ah, não, mas é que a gente escolheu de quem ganhou a Só Copa. de quem ganhou. Ah, porque é Rames, né? Ele não gosta que fala James. É Rames. Rames. O James é uma gracinha. Peraí, posso falar que você, o Google Gloss, ele gongou o goleiro nessa foto. Porque o goleiro é muito mais bonito. Agora, esse daqui é mais bonito. Como ele Eu também chama? acho, é o Neuer. Neuer. Atacante da Neuer. Alemanha. Então, top Neuer? number one da Tiziane Pinheiro. Na Copa do Mundo é o Neuer. Neuer. E falar em bolão, eu acho que, na verdade, o maior bolão que você e tua mãe jogaram no início da tua carreira foi quando vocês posaram pra uma revista masculina. Como é que foi? Ela chegou em casa e falou, Tícia, amanhã, vamos lá, vamos ter que posar. Como é Não. que surgiu esse convite? Não, eles me convidavam desde os 18 anos pra eu fazer esse ensaio e eu nunca quis, nunca aceitei. Aí eles vieram com a ideia de fazer mãe e filha e me mostraram um ensaio que tinha sido feito na Europa e eu achei interessante. Aí eu pensei na hora, eu falei, não vai ficar uma coisa vulgar, porque é mãe e filha, então não é que eu tô lá. E na hora eu falei, eu achei um ensaio bonito, assim. Aí falaram, você pode escolher o fotógrafo, você pode escolher o maquiador, tudo. Aí eu escolhi a equipe, escolhi, na verdade, o tema do filme que eu queria na época. E acabamos fazendo, e na época, assim, de fazer as fotos eu gostei muito, porque eu sempre fazia foto de lingerie, campanha de maiô, de biquíni e tal. Eu só não gostei na hora que a revista foi lançada. As pessoas pediam pra dar autógrafo, não sei o quê, e isso me Isso te fez assustou? mal. É. Não me assustou, na verdade foi uma coisa que eu não gostei, assim, depois. Durante o ensaio, essas coisas, eu não Você se liguei. sentiu super confortável. Aliás, eu queria mandar um beijo especial pra Elô Pinheiro, porque você é a garotinha da garota de Ipanema e a gente Isso não aí. pode esquecer disso, né? Beijo, mãe. Agora, Tícia, como é que você lida com essas perguntas polêmicas que te fazem no dia a dia? Porque você você é super autêntica. Se você não gosta, não gostei e pronto. E a gente sabe que a fama, ela traz sempre o lado positivo e o lado negativo. A gente tem que ter saber lidar muito bem com isso. E em falar em lado negativo, explica pra gente aquela história da manifestação, da foto que você tirou no meio do trânsito durante o movimento do MST e que virou meme na internet. Isso eu nem gosto de falar, porque eu acho que foi uma coisa infeliz. Na verdade, eu estava no meio do trânsito e as pessoas entenderam errado, entendeu? Eu estava, na verdade, indignada com o trânsito, estava chovendo, estava escuro, estava não sei o quê, e estava tendo uma manifestação. Mas a gente, na época, era manifestação disso, daquilo outro, e acabou sendo, naquele dia, uma manifestação do Movimento Sem Terra, que eu acho que eles estão até certos de se manifestarem sim, porque eu acho que realmente todo mundo tem o direito de ter uma casa, uma moradia, mas como eu falei da manifestação, eu acho que eles se ofenderam, entendeu? E eu não queria causar mal-estar para eles. O problema foi a má interpretação pelo lado deles, na verdade. Esse que é o problema de quando você se dispõe a se expor, porque você nunca sabe como que as pessoas vão te interpretar. Né? Então, agora a coisa boa, do lado positivo, porque pra mim, vou pôr uma música aqui, posso? Pode. Você bombou aqui. O que te lembra isso aqui? Quadradinho de 8, adoro. O que isso te lembra? Porque assim, Tiziane Pinheiro bombou pra mim, assim, ela sempre foi sou seu fã, mas assim, depois que Tiziane Pinheiro fez aqui nesse palco do programa da tarde, o Quadradinho de 8, eu falei, não dá. Mas essa é uma garota, ela é fina, ela é poderosa, ela é guerreira e ela é espontânea, ela, assim, mas eu vou te tô falar. me lixando, vou fazer, pronto, Mas entendeu? eu vou te falar que o Quadradinho de 8 foi um divisor de águas na minha carreira. Tá. E uma coisa totalmente sem querer. Eu tinha feito uma matéria com
com as meninas do... Como que elas chamam? Agora me fugiu? Bonde das Maravilhas. Isso. Então, eu tinha feito uma matéria com elas num posto de gasolina. E aí meu diretor, o Anderson, na época, ele falou assim, Tice, para de... elas vão dançar, não sei o que, mas você não precisa dançar, porque é uma dança no chão, tal. Eu falei, tá bom. Só que falou não pra mim, ferrou. Aí ele falou assim, não dança. Não, Aí você vai, né? Elas começaram a dançar, se jogar no chão, tal. Aí... eu peguei, achei o máximo a dança, comecei a dançar. Quando eu olho, tava tendo uma construção de um prédio, a gente tava num posto de gasolina, os pedreiros tudo batendo palma, ovacionando e tal, eu achei o máximo. Só que a matéria não tinha ido pro ar ainda. E quando eu vim aqui no palco, depois de 2 dias, a Ana Hickman falou, nossa, vai vir o MC Sabá e aí vai cantar quadradinho de outro. Eu falei, eu sei dançar. Ela, como assim? Ninguém conhecia ainda, né? Era um hit novo, só tava bombando no Rio de Janeiro. Eu comecei a dançar. Aí eu fiz a dança normal, que eu aprendi com o pessoal do Bonde das Maravilhas. Tá. Só que daí tava a Thaís Carla aqui e uns outros funkeiros, cada um dançou do jeito. E eu, na hora de eu dançar, eu comecei a fazer um mix de tudo. Aí comecei a imitar um, imitar outro, quando eu vi, eu fiz Foi um embolejo, uma coisa atrás da outra. Aí, até então, morri de rir, cheguei em casa, mostrei pro Roberto, pros filhos dele, chorando de rir. Só que eu tava tranquilo. 2 dias depois, eu tô no programa, meu celular começa a bombar, Twitter bombando, isso aqui bombando. Eu falei, gente, o que é isso? Todo mundo falando quadradinho de 8. Daí me ligou todas as revistas. Você imaginava que ia ter essa recuperação? Imaginei. Porque como eu tô no programa ao vivo, eu acho que aqui a gente tem que se divertir, porque eu fico mais tempo na Record do que em casa. Sim, aqui é seu cantinho, segundo lar, né? E eu amo dançar, eu amo brincar, eu amo... Então, na hora que tocou, eu comecei a dançar. E isso, pra mim, foi legal, porque as pessoas viram uma Patricinha, né, que é casada com o Roberto, era casada com o Roberto, não sei o quê. E aí eles tiraram essa imagem. Acho que isso pra mim foi bom, porque isso realmente foi as pessoas começaram a gostar da Tiziane do jeito que ela é, e não, de repente, do que elas imaginavam ser, sabe? Porque às vezes as pessoas têm um preconceito antes de conhecer. E no programa da tarde eu fico feliz por isso, porque eu posso ser eu mesma, do jeito que eu sou, e eu consegui conquistar o público sendo assim. É exatamente por isso que eu sou seu fã. Obrigada, porque não precisa usar máscara, né? Que é muito chato. Com certeza. Essas patricinhas não dá. Tem que ser patricinha igual a Tiziane Pinheiro. Agora, pra encerrar essa entrevista gostosa, que a gente, esse bate-papo gostoso que a gente teve com a Tice, a gente tem uma surpresa. Eu adoro viajar. Em uma das minhas viagens, um amigo meu me deu no Emirados Árabes uma lâmpada. E eu falo, nossa, faz uns 3 anos. Eu falo assim, mas o que eu faço com essa lâmpada, gente? Eu não sei o que eu faço. Será que ela realmente vai fazer o papel do Aladim? Então, assim, eu apelidei ela a Lâmpada do Rai. E eu queria te conceder um pedido. E que você compartilhasse com o seu público. Qual que é o pedido? Que você tivesse alguma coisa pra fazer. Um único só. Pra Lâmpada Mágica do Rai, eu vou pedir, na verdade, que o programa da tarde continue com esse sucesso, que a gente cresça a cada dia, que eu possa fazer meu trabalho muito feliz. Muito obrigado pela entrevista, obrigada. Tice. Agora, se você quer continuar acompanhando Tiziane Pinheiro no seu dia a dia, é só você seguir ela no blog do programa da tarde, que tá aí embaixo na tela, ou através da sua conta do Instagram, que é @Tiziane Pinheiro. Tice Pinheiro, não me gonga. Tice Pinheiro, desculpa. Não, peraí. Da Tarde Record é o nosso Instagram, @Tice Pinheiro. Ai, tô muito nervoso, gente. É o meu Instagram. É a primeira vez, eu não sei, mas tudo bem. Agora, exatamente por isso, se você quer ter alguém pra xingar, pra zoar... E o Twitter também, Tice Pinheiro. Qual que é o Twitter? Tice Pinheiro. Tice Pinheiro, tudo Tice Pinheiro. Isso. Mas se você quer ter alguém pra zoar, pra xingar, minha voz, ó, tô fazendo forma, não melhora. É só me seguir, tá aqui embaixo, o nosso endereço sem censura, e meu Instagram é Agora, Fono, tem aqui uma boa, Vanessa Pedrosa. Me ajuda, porque eu tô... Ela que faz pra mim aqui na Record. Que horror! Paga o mico. Isso aí, então vai Mas fazer. tá bom. Muito obrigado, Tice. Obrigada, valeu, um beijo. gente. Até a próxima. Um beijo.